Voltamos com o seu Tarobá Entrevista e hoje nós estamos conversando com o economista, o Luiz Felipe Servi. Ele que tem um amplo conhecimento no setor de mercado imobiliário. Este é o nosso assunto de hoje. Nós falamos bastante já sobre a economia nacional, como é que está esse ano, como vai ser esse ano para investimento. Agora é preciso também fazer um panorama de como está o mercado internacional para trazer para a nossa realidade. Como está, por exemplo, os Estados Unidos hoje no mercado imobiliário? Certo. Os Estados Unidos foi o ápice da crise, afetou todo o mundo em 2008, né? Mas enfim, hoje eles estão extremamente bem. O PIB deles já aumentou 2%, 2,4%, a tendência para o ano que vem é aumentar mais 2,4%, o mercado deles está extremamente aquecido. Hoje tem muitos brasileiros investindo fora, sabe? Agora não é muito a hora de você investir nos Estados Unidos, falando pessoalmente no Brasil. Por quê? Porque o dólar está caro. Mas se você levar em consideração que pode baixar o dólar daqui a um longo prazo, que a tendência não é curto prazo, é interessante você manter ativos lá também, porque você tem ativos em dólar, ativos em real, ou seja, você consegue equilibrar suas contas. O mercado lá está extremamente forte. Recentemente, no final do ano passado, eu estive lá, estive estudando e estive no final do ano lá. Você consegue comprar muita coisa, comparado com aqui. Comparado com os imóveis que eles têm lá hoje, um padrão. Comparado com padrões daqui, imóveis assim, em cidades semelhantes, em cidades com o mesmo tamanho, hoje lá você consegue comprar mais barato. Os juros são menores, obviamente. Lá a taxa de juros é 0,25 ao ano. E como que eles deram essa volta por cima, lá de 2008 para agora estar com esse mercado tão aquecido? Certo. É que o problema da época foi o excesso de oferta. Então, teve todo aquele problema, a pessoa fala, opa, eu preciso dar uma reduzida aqui. Parou geral o mercado, parou geral a economia do país na época. Mas depois você começa a fazer com mais cautela, com mais calma, esperando que a demanda te acompanhe, e você tem, de novo, a estabilidade. Outro mercado interessante é o indiano. A pedido de um cliente, estava analisando essa semana passada. Se você analisar o mercado indiano e o mercado brasileiro, são mercados emergentes, muito parecidos. Alguns exemplos de imóveis. Imóveis novos, na planta, em cidades pequenas, afastados das capitais. A gente pode comprar hoje aí por 215 a 350 mil apartamentos de 120 a 170 metros. É mais ou menos o que a gente tem aqui hoje. Só que a renda lá é muito menor. A renda do brasileiro é maior do que a do indiano. Agora, se você levar em consideração Nova Delhi, por exemplo, a capital, você tem um preço do metro quadrado de R$8.000, traduzido para reais, e um aluguel de 2, 3 mil, ou seja, muito mais barato que em São Paulo. Se você levar em consideração que em São Paulo os preços estão em 8 mil, só que o preço do salário é muito menor, e no Rio de Janeiro os preços hoje estão em 10 mil, 11 mil reais o metro quadrado, Curitiba hoje acompanha metade disso, 5 mil e alguma coisa. Pelo que a gente vê, Luiz, hoje em dia nas construções, né, olhando de cima a cidade, digamos assim, é só prédio que cresce e tal. Dá a impressão que o Brasil, ou que as nossas cidades estão indo para o caminho dos Estados Unidos, por exemplo, em 2008, que vai dar um grande boom aí, que vai sobrar imóvel no mercado. Isso pode acontecer no Brasil? Não, muito difícil agora, porque foi parado na época certa. Claro, um pouco tarde, mas foi parado na época certa. A partir do momento que você começa a ter uma previsão que não vai funcionar, começa a ter estoque muito alto. Você vê aí várias incorporadoras em São Paulo fazendo feirões de 70%, 60% de desconto. É hora que o consumidor percebe, opa, se eu quebrar o contrato, eu pago 20% de multa. E outra, o consultor me oferece um apartamento com desconto de 70%, aí é hora dele analisar se vale a pena ou não. Isso tem acontecido, mas não é muito bom que aconteça isso, porque queima um pouco a imagem das incorporadoras. Agora eu gostaria que nós fizéssemos questões bem práticas, Luiz, para quem está em casa, que possa entender. Várias situações aqui eu vou simular e quero ver qual é a opção para o nosso telespectador. Por exemplo, uma pessoa, uma família de médio porte, classe média, que queira hoje sair do aluguel e comprar um imóvel. Qual que é a sua dica? Você tem uma empresa que analisa isso. Qual que é a dica que vocês dão para quem tem essa opção? Vale a pena? Faz um financiamento, embora o juro tenha aumentado um pouquinho agora nesse período. Ainda vale a pena ou não? Cautela, esperar. Qual é a sua orientação? Certo. Como é comprar uma própria moradia, é legal que a pessoa faça pelo menos uma entrada de 20%, o resto ela pode financiar, mas escolher a melhor opção possível. Gaste o tempo que ela tem, gaste a informação que ela tem, procure o melhor responsável, o melhor corretor, a melhor imobiliária, ou o melhor profissional da área, para que ache esse imóvel para ela. Não perca tempo, não perca dinheiro comprando coisa cara, que vai se endividar, não vai conseguir manter depois. Isso é dica para quem quer sair do aluguel. Isso. Aí quem quiser trocar de imóvel, simplesmente, tem lá um apartamento, tem uma casa menor, a família cresceu, quer trocar, quer comprar uma casa maior ou então uma outra opção. É a hora também de fazer esse novo investimento? Certo.
Com certeza absoluta. Ela tem, que nem eu falo, sempre tem muita oportunidade, ela tem que estar atenta ao mercado. Sempre vale a pena, sempre vai ter quem quer comprar, quem quer vender, mas o preço tem que estar padrão. Não adianta, acontece muito, Sirlei, a pessoa, assim, você tem o teu vizinho coloca um preço, você fala, opa, ele está vendendo por esse preço, ah não, mas o meu é melhor, eu vou vender por um pouco mais. Todo mundo começa a fazer isso, sabe? Então, criou um preço inflado das coisas. Se você mantém o preço certo, a pessoa mantendo os preços certos, tanto o comprador quanto o vendedor, o negócio flui. Sabe? A dica é, por exemplo, agora vamos para um outro exemplo. Quem já tem um imóvel hoje, quer comprar um outro, mas esse primeiro que ela tem já é um financiamento. O que ela faz? Qual a melhor opção? Quita esse financiamento, espera terminar, embora os financiamentos eles são 20, 30 anos, a pessoa de repente não vai esperar 20, 30 anos para poder trocar de imóvel. Quando você faz financiamento, vou pagar a vida toda, mas vai pagar a vida toda não necessariamente esse financiamento. Você já vai entrar numa nova dívida. Claro. Então, qual que é a orientação? Aí depende do perfil da pessoa. Ela pode vender a dívida dela, ela pode vender o financiamento dela, ela pode quitar esse financiamento, ela pode continuar pagando porque a taxa de juros está menor, sabe? Depende do perfil dela, como ela espera que a renda dela continue nos próximos anos. Se ela tem filhos, quantos dependentes ela tem, todo esse tipo de informação. Então, não é que esse momento não se pode investir. Não. Tem que pesquisar muito. Hoje nossos estudos apontam assim, só para você ter ideia no mercado de Cascavel, no mercado de apartamentos, agora vamos falar de alguns imóveis em específico. Se você levar em consideração apartamentos até 250 mil, hoje em Cascavel a gente tem, pelo nosso estudo, 245 imóveis que estão pelo menos 15% abaixo do preço médio do mercado. 245 imóveis, sendo que 40 desses estão no centro. Ou seja, se você perceber, por que eu falo 40 no centro? Que a tendência é fugir do centro. Você consegue comprar coisa melhor, mais barato, com preço do metro quadrado mais competitivo, fora do centro, sabe? As pessoas, hoje a tendência é você fugir do centro e comprar apartamentos menores. Se você levar em consideração casas, tem vários estudos que indicam assim, por exemplo, casas próximas à igreja tendem a valorizar menos. Casas próximas a colégios valorizam mais, sabe? Casas com piscina, o valor agregado de você ter uma piscina no teu imóvel é muito maior do que o valor de você construir uma piscina. Então, se você quer comprar uma casa com piscina, vale a pena você comprar uma casa que não tem e você fazer. Construir. Sabe? Aí vem um outro ponto. A pessoa quer, de repente, esse sonho da casa própria, então, de trocar por imóvel. Eu vou comprar um terreno e vou construir. Aí já é uma outra linha, inclusive de financiamento, linha de crédito e um outro pensamento. Mas hoje, por exemplo, nas cidades em que nós estamos citando, como Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, você não pensa nem em comprar um terreno com menos de 100 mil reais, digamos assim, né? E 100 mil reais para um trabalhador assalariado não é pouca coisa. Aí a pessoa já pensa, não, já vou para um imóvel, então, com 200, 300 mil reais, que também não é pouco. Qual que é a dica? Comprar um terreno, então, é uma opção, é mais barato, tem o ônus de ter que esperar, né? Esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos para ficar pronto. Mas é uma alternativa viável ainda comprar um terreno e investir na construção do próprio imóvel? Tem bancos que não financiam o terreno em si. Então, o que as pessoas fazem? Elas compram um terreno que tem uma casa em cima, que daí o banco consegue financiar aquela casa. Historicamente, terrenos valorizam muito, porque são poucos na cidade, cada vez vai sumindo, então eles tendem a valorizar cada vez mais. Terrenos em condomínio fechado valorizam mais ainda. Mas a dica é, compre terrenos com casa em cima. Pelo menos você mantém um aluguel, o IPTU é menor do que um terreno vazio, e você pode ter um ganho muito maior nesse teu tempo que você está esperando. Isso aí é para investimento de mercado. Para investimento de mercado. Pretende comprar um terreno só para daqui 5, 10 anos vender e poder ganhar dinheiro com isso. Ainda é viável, ainda vale a pena. É maior do que juro de banco. Sim, com certeza. E assim, tem muita oportunidade em todas as cidades. Uma coisa que a pessoa tem que ficar atenta é a questão do zoneamento. A questão do zoneamento que esse terreno está. Por exemplo, você pode falar, mas os dois estão na mesma rua, mas um pode estar de frente para o outro, eles estão em zonamentos diferentes. Aqui eu tenho um coeficiente diferente daqui, uma taxa de ocupação diferente. Ou seja, você tem que avaliar inúmeros fatores na hora da compra, mas o terreno é extremamente viável. O juro é melhor para comprar um imóvel, uma casa, por exemplo, já pronta, ou se ele for financiar para construir a própria casa? Para construção. Juro de construção é menor do que o financiamento de comprar pronto. Mas aí a pessoa ela faz a reforma, ela faz como ela quiser, né? Mas aí tem que ter paciência para esperar. Não, claro, com certeza. Aí eu falo, depende do perfil da pessoa e da necessidade urgente dela ou não.
ou se for só para investimento, né? Estamos caminhando já para o fim do nosso programa e a pergunta final que eu queria deixar para você é, para quem está em casa e está pensando realmente nesse ano em mudar de vida ou pelo menos mudar de endereço. Pode mudar esse ano? Tem como? Com certeza, com certeza. Que nem eu falo, nossos estudos apontam que tem inúmeras oportunidades. É só você colocar o filtro certo, observar a informação certa, observar a melhor escolha e com certeza você pode ganhar muito dinheiro com isso. Gastando um pouquinho de sola de sapato é possível? Isso, pesquisando muito. Hoje a internet ela está aí para te ajudar, sabe? Uma tendência hoje dos Estados Unidos que a gente traz para cá é você ter... a partir do momento que você analisa poucos imóveis, você não consegue tirar muita conclusão. Mas como a gente analisa milhares de imóveis, você começa a olhar e ver coisas que você não via antes. Você começa a tirar padrões e observar imóveis extremamente interessantes que ninguém percebe. Claro que o perfil muda de cada família, Claro. mas o mais importante é localização hoje, segurança, como é? Os principais fatores na hora de escolher um imóvel. Localização, posição em relação ao sol, área, metragem no caso, né? E se a pessoa quer, claro, se ela quer ter um espaço mais amplo para a família, ou se ela quer mais as comodidade. peculiaridades. Isso, claro. Mas o principal hoje é localização, metragem e posição. Ok. Já foi ótimo ter conversado contigo, poderíamos conversar muito mais, já fica o convite para o Luiz voltar numa nova oportunidade e nós encerramos assim o nosso programa, o Tarobá Entrevista desse sábado, agradecendo a sua presença, a sua participação aqui conosco. Bom sábado a todos e a gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Tchau!